Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de sexta-feira, noite de tempo enfarruscado, né? Não chove, não esfria, não esquenta, até que a temperatura está bem amena na capital do estado do Rio Grande do Sul. O Grêmio se prepara para o seu momento culminante do ano, dos últimos 10 anos. Aliás, o Grêmio sempre consegue dar essa guinada legal, né? Mesmo que por vezes vá até para a segunda divisão, caiu 2 vezes de divisão, mas o Grêmio consegue se recuperar rápido, juntar os cavacos. Ficou aí 15 anos sem um grande título, mas o ano passado foi campeão da Copa do Brasil e agora pode ser tricampeão da Taça Libertadores da América. Mais ou menos reprisando os anos 90, quando o Grêmio, em 93, foi vice-campeão da Copa do Brasil, 94 foi campeão da Copa do Brasil e aí em 95 o Grêmio foi vice da Copa do Brasil e campeão da Taça Libertadores da América. Então a boa safra do Grêmio está de volta. Em 95 o Grêmio perdeu o título para o Ajax, jogando com 10 homens durante boa parte da partida e os seus principais batedores errando tiros livres da marca penal, a decisão por pênaltis. Esse ano o Grêmio pode aproveitar-se da má fase do Real Madrid e até, por que não, buscar um bicampeonato mundial. Não é forçar a barra, não é dizer que isso está desenhado, porque o Grêmio ainda tem adversário ou adversários pela frente. Se não passar pelo Lanús, é adversário. Se passar pelo Lanús, ainda terá uma fase preliminar de mundial e depois, sim, um enfrentamento muito provavelmente contra os espanhóis, que também terão que passar por uma fase inicial. Então, o ano já está ganho para o Grêmio. O Grêmio ontem, com a combinação de resultados, bem o cálculo que eu fiz antes de Grêmio e São Paulo. Quando todos tratavam o jogo de Grêmio e São Paulo como mais um do Campeonato Brasileiro, eu alertei desde cedo, olha, ninguém se deu conta que se o Grêmio ganhar, o Grêmio estará na fase de grupos da Taça Libertadores da América do ano que vem, independente do que venha a conquistar contra o Lanús, né? Se o Grêmio ganhar o título, ok, maravilha, porque vale todas as pompas e circunstâncias, encaminha para o Mundial, vira tricampeão da América, festa e tudo mais. Se por acaso der zebra, o Grêmio já está garantido na fase de grupos da Taça Libertadores da América do ano que vem. E mais, pelo 3º ano consecutivo, o Grêmio vai jogar a principal competição da América. E como agora as coisas estão facilitadas em termos de Campeonato Brasileiro, porque aumentou o número de participantes da Taça Libertadores da América, é muito provavelmente que o Grêmio, que o Grêmio emende disputas de Libertadores da América. Já o Internacional vai a Goiânia com o seu time titular, está levando tudo que pode, a volta do D'Alessandro, o Victor Cuesta está retornando, o Damião está retornando, o Klaus está na delegação, mostrando o Internacional que vai manter a seriedade nesse final de competição. Se faltou ao Internacional competência para ser campeão da Série B, né? Até hoje não se sabe exatamente, hoje perguntamos para o Roberto Melo se tem prêmio por colocação na Série B. Eu não sei se não tem, até vou pedir para o Júlio Lemos olhar aqui, se tem ou não tem premiação para primeiro colocado da Série B. Até agora ninguém divulgou. E se tem premiação para segundo colocado. O grande prêmio para o campeão da Série B é entrar direto nas oitavas de final da Copa do Brasil, evitando 3 fases iniciais, onde há sempre algum risco para o grande. Esse ano, por exemplo, quase que o Corinthians ficou no Brusque. Não ficou no Brusque e depois ficou no Internacional. Mas quase que parou no time de Santa Catarina, superando a equipe catarinense nos pênaltis. E o Grêmio que está preparando uma fanfest na arena para o jogo de volta da final da Taça Libertadores. Gramado coberto, receberá os torcedores e o jogo será reproduzido em um super telão de LED. Quer dizer, o Grêmio está preparando uma grande festa para comemorar o tricampeonato. Se der zebra, fazer o quê? Pelo menos estará a família tricolor reunida na arena. Claro que o Grêmio só pensa em ganhar o título, não pode se considerar favorito, não pode desdenhar do adversário, até porque é uma final, né?
Alguns dizem, mas é a Ponte Preta, mas é o Coritiba, mas é o Sport Recife. Não interessa. É uma final e é contra um argentino e é na casa deles e então o Grêmio vai ter que ter todo o cuidado do mundo dessa equipe que foi a melhor da fase de grupos, por isso decide lá na Argentina. E só decide lá porque ganhou 3 pontos no mole aí no enfrentamento contra a Chapecoense, senão a decisão seria em Porto Alegre. Bom, o Renato Portaluppi nem viaja a Santos, todos sabemos disso, e vai treinar no domingo e na segunda-feira os titulares. Eu defendi sempre essa ideia, né? Se em outros jogos, em outros momentos o Renato não viajou, por que viajaria agora, quando vai decidir o título da Taça Libertadores da América? Seria uma coisa sem pé nem cabeça. Renato confirmou em coletiva a informação que o Arroio não vai a Santos. Vai seguir treinando em Porto Alegre. O Grêmio deve poupar, inclusive, outros jogadores que vão compor a delegação que vai a Buenos Aires, como Léo Moura, Michel e Everton, que não são titulares absolutos e podem a qualquer momento o Grêmio necessitar de utilizá-los. Então, vai poupar esses 3 jogadores, o Léo Moura, o Michel e o Everton, que são reservas, tanto para o primeiro quanto para o segundo jogo do Grêmio. Primeiro jogo agora do Grêmio contra o Lanús na quarta-feira que vem. Na outra quarta-feira, a decisão. Para domingo contra o Santos, Paulo Vitor, Léo Moura, Thierry, Bressan e Leonardo. Michel, Christian, o Michel, em princípio, se ele vai ser poupado, não pode estar no time, né? Então, aqui deve entrar um outro menino aí, quem sabe um Machado, compondo o trio de marcadores com o Christian, o Caio, aí Jean-Pierre ou o Patrick, Jael e um outro atacante, inclusive o próprio Batista está na delegação. O Grêmio reforçou com meninos da base e por isso mesmo a tendência é que poupe o Michel, o Léo Moura e o Everton. Hoje, 7h15, daqui a pouquinho, o Guarani enfrenta o Luverdense. Aqui já está a decisão do último que vai cair. Se o Luverdense perder o jogo, já foi. Se o Guarani ganhar, obviamente, se o Luverdense perder, o Guarani vai ganhar. O Guarani também se salva, joga as brincas a última rodada. E esse jogo interessa também ao Goiás, que enfrenta o Internacional. Se o Guarani ganhar, o Luverdense cai, Goiás já joga as brincas contra o Colorado, mesmo que tenha feito promoção de ingressos e que deva haver um grande público no Serra Dourada, até porque o Goiás, que é o segundo maior orçamento da Série B, né, rondou várias vezes essa possibilidade de cair para a Série C. Tanto é que demitiu o técnico Argel. Juventude e Figueirense jogam as brincas às 9h30 da noite. Figueirense se recuperou um tanto quanto, né, dentro do necessário e também vai permanecer na Série B no ano de 2018. Leandro Damião treinou normalmente, deve retornar ao time colorado amanhã contra o Goiás. Victor Cuesta, já salientei, normalmente volta à zaga neste sábado e o argentino vai ter como companhia o Tales. Eu hoje levantei uma tese lá na Rádio Grenal, que é o que a gente mais faz, é tese, né? Porque a gente fala o dia inteiro, né? São 24 horas de futebol, de que essa é uma hora de experimentar. Eu nem colocaria o Cuesta de volta, colocaria o Léo Ortiz, colocaria outro zagueiro, o alemão esse aí, Fábio Alemão, porque essa é uma hora só para ver quem serve para o ano que vem. Eu não acredito que o Internacional ainda tenha a chance de ganhar a Série B, mas está acreditando nessa possibilidade, por isso coloca a força máxima. O Odair, que treinou o time no 4-2-3-1, com D'Alessandro centralizado. Léo Ortiz, Gutierrez e Camilo voltam para o banco de reservas. O time, Danilo, Vinck, Tales, eu gosto desse guri, Cuesta e Wendel, Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Sacha, Potker e Leandro Damião. O Potker, que já noticiamos há alguns dias aqui, pode ir jogar no futebol da China. Aliás, em São Paulo, o Corinthians enche a boca para dizer que não perdeu o Potker para o Internacional. Não quis contratá-lo porque já havia um acerto prévio com os chineses. Vamos ver se isso vai se confirmar ou não. Estamos aqui com o Júlio Lemos, aqui à minha esquerda, nosso colega jornalista, lá da Rádio Grenal, o Fábio Santos, conselheiro do Internacional, e o Maurício Lacerda,
que é conselheiro do Grêmio. Está confiante ao extremo de que o Grêmio vai ser campeão da Taça Libertadores da América, está com as barbas de molho, está com o pé atrás, está preocupado. Qual é o sentimento do conselheiro gremista Maurício Lacerda? Boa noite. Boa noite, Rec. Boa noite aos companheiros, boa noite aos telespectadores. Na verdade, Rec, eu estou tranquilo. Eu acho que não tem jogo jogado. A ideia, com uma boa esperança, porque o Grêmio vem jogando bem quando se dispõe, porque eu imagino assim, que temos que fazer o mesmo que se fez o ano passado para ser campeões da Copa do Brasil. É um grande jogo, e de preferência o primeiro, e o grande jogo não é só o resultado, mas é aquele grande jogo de se impor tecnicamente, taticamente, e obviamente isso conciliado com um bom resultado, né? Porque não adianta, faz o resultado aqui 1-0, 2-0, jogando mal, leva esse peso lá para Lanús. Então eu entendo assim, que um bom jogo, com uma imposição técnica, vai ter o apoio maciço da torcida, a Arena talvez o maior público da sua história. Eu entendo que saindo daqui com um bom resultado, com esse bom jogo, temos a garantia quase que total de sermos campeões da Libertadores. É o que eu imagino. Eu vejo que parece que tudo se encaminha para isso, para que o Grêmio seja campeão. E torcendo aqui para essa retrospectiva que tu colocasse, de repetir os anos 90, está bem parecido, de ganhar uma Copa do Brasil, posteriormente uma Libertadores, quem sabe esse ano, e aí o ano que vem ganharmos o Brasileiro e depois outra Copa do Brasil. Olhando para o clube, a gente vê que, mesmo que se desfaça de alguns jogadores, o Grêmio tem um pessoal que está chegando a ponto de suprir a ausência. Lógico, tem o Luan, que eu entendo que é fora de série, que tu não tem um jogador à altura, mas eu acho que podemos recompor, mesmo com a venda do Luan, que eu não sei se sai agora ou na metade do ano que vem, mas tem um momento que vai sair. Além do Arthur, que já falam que pode sair até antes do Luan, que é um grande jogador, mas que também temos jogadores ali que capazes de recompor essas perdas. Mas, passo a passo, quanto ao Real Madrid, eu acho que, primeiro, é muito importante, eu tenho visto assim, ganhar a Libertadores, e eu sou um que, se ganhar, estarei em Abu Dhabi, temos que ganhar aquele primeiro jogo. Acho que isso é algo que temos que ultrapassar para não termos depois aquele mesmo estigma ficar marcado pelo adversário, não sei se é um africano. Então, ganhar o primeiro jogo. E aí tentar com o Real Madrid de sangue doce, que eu acho que fica mais fácil. Muito compromisso, realmente. Se analisarmos o time, eu tenho acompanhado o Real Madrid e vejo que os últimos jogos deve ter alguma outra coisa influenciando, porque jogadores como o Isco, Asensio, todos eles, embora ótimos jogadores, baixaram um pouco o nível, pelo menos nos jogos que eu tenho visto. Sem contar o Cristiano Ronaldo, que no campeonato espanhol não está bem, mas na Liga ele continua jogando bem na Champions, né? Então, são aqueles jogadores que vai depender muito da vontade deles. Mas eu vi o jogo, me chamou muita atenção o jogo que eles perderam para o Girona, que é o time que subiu esse ano na Liga Espanhola. Foi, além de perderem o jogo, foi um domínio amplo do Girona. O Marcelo jogando muito mal aquele jogo. O Girona teve 3 bolas na trave, além dos 2 gols, que para o Real Madrid e para um time assim, sem expressão nenhuma, realmente eles estiveram num nível muito abaixo. Vamos torcer para que, se chegarmos lá, e aí eu concordo contigo, tem os jogos, temos esses 2 jogos importantíssimos, que dá para vencer e aí depois pensar lá adiante. Mas com muita expectativa e com
tranquilidade de que seremos campeões da América. Fábio, já está com ciúmes do quintal do vizinho aí, não? Não, acho que REC. Primeiro, boa noite aos amigos, boa noite ao telespectador. Eu acho que a gente que fala de futebol desde pequeno e acompanha desde pequeno, a gente sempre soube que no Rio Grande do Sul a gente sempre teve a famosa gangorra, né? E por incrível que pareça, peço ajuda se vocês me lembrarem, se existiu algum ano que isso não aconteceu, que o Internacional estivesse bem, que o Grêmio estivesse bem. Existe um ou outro campeonato brasileiro que os dois brigaram lá em cima, tal, mas 2006. mas foi aquela briga ali, mesmo assim, acho que um passou, não sei qual é, o outro não passou. E eu acho que a gangorra ela é realmente dominante no Sul. Espero que a gangorra se inverta o mais rápido possível, porque realmente estamos na parte de baixo da gangorra nos últimos anos, não é só esse ano, né? Então, espero que realmente aconteça, o Grêmio realmente vem apresentando um belo futebol. Na minha opinião, torcendo contra, mas na minha opinião é o grande favorito para o jogo da Argentina, no Campeonato da Libertadores, não o jogo aqui ou lá. Mas é uma final, e uma final tudo pode acontecer. Um lance pode decidir um campeonato, a gente já viu o campeonato decidido num lance a favor ou contra. Então, eu prefiro aguardar e torcer que, na minha opinião como colorado, dê errado, mas acho muito difícil. Já ligou o secador? Não, cara, eu não entro muito nessa pilha, até porque eu não gosto de sofrer, entendeu? Esse negócio de ficar lá, não vou fazer nada. A televisão vai estar ligada, vou estar acompanhando o jogo, mas não estou ali naquela de secar. E dizer que o Inter teve a chance de passar pelo Grêmio, né? 2015, o Inter poderia ter sido tricampeão da Taça Libertadores da América e poderia ter ido para o Mundial. Não sei se ganharia, mas poderia ter acontecido de o Inter ter, depois de estar 2-0 para o Grêmio, virar para 3-2, né? Em termos de conquista de Libertadores. Já que isso aqui é uma aldeia mesmo, isso aí é um assunto corriqueiro. Não, seria... Né? E até em mundiais agora o Grêmio pode virar. Sim. Pode virar, não, pode... Para o Internacional, recuperar a vantagem. para o Internacional, naquele ano, ganhar a terceira Libertadores, seria realmente uma coisa maravilhosa, porque aí viria daquela de que o Grêmio era campeão da Libertadores, bicampeão da Libertadores, vocês não têm Libertadores, elas ganhamos uma, ganhamos a segunda e tu ganha a terceira e passa quem já era campeão e quem sempre. Então, seria realmente um momento maravilhoso. Perdemos a oportunidade, eu acho que um pouco de displicência da diretoria naquele período de parada, um pouco mal administrado aquela parada, enquanto o adversário se reforçou de tudo que é maneira, o Internacional aqui poupava seus jogadores titulares e não sabia nem quem era o time titular que ia enfrentar, e deu no que deu, né? E um adversário, convenhamos, bem fraco, né? Esse é um ponto importante, Rec. Mais ou menos, né? Tinha o Aquino, que era bom, tinha o Gignac, que era muito bom. Não, tinha, né? tinha dois ou três jogadores que teriam qualidade, com certeza. Não é que era um time de ser menosprezado, mas não era nada aquilo para dizer assim, nós temos medo dele. Quando o Inter fez 2-0 dava para enfrentar. Quando o Inter fez 2-0 aqui em 15 minutos, parecia impossível que não chegasse na final, né? Porque ali nós já se considerávamos na final. Mas aí, aqui mesmo foi que o Internacional perdeu a classificação. Sim, foi naquele mostrando que o adversário, ao reagir... Ao tomar o gol aquele, logo em seguida... o adversário dominou o jogo. Dominou o jogo. O Internacional jogou 20 minutos. Se nós tivéssemos feito os 2-0 aqui, lá nós não teríamos virado. Júlio, esse é um ponto importante. O sentimento do torcedor do Grêmio é de uma certa superioridade. Não é do já ganhou e tal, mas é um sentimento positivo. É porque a torcida do Grêmio viveu um amargor nos últimos 15 anos que começou a se recuperar já no ano não passado, já no ano retrasado. Em 2015, quando armava um time bem bom no final, assim, para classificar para a Taça Libertadores da América de 16, aí jogou a Copa Libertadores da América de 17 e vai jogar também a próxima Copa Libertadores da América. Ou seja, o Grêmio já vem numa sequência e ganhou a Copa do Brasil no ano passado. O time do Grêmio hoje, Rec, ele parece aquele time do Inter que foi campeão em 2006, que foi campeão
Em 2005 teve aquele rolo do brasileiro que, grandes teoricamente, jogadores e ganhamos, nos jogadores tiramos. comuns. Só que assim, ó, a torcida do Grêmio vai hoje como nós íamos em 2006. Nós só queríamos saber quanto seria o resultado, mas que nós iríamos ganhar, nós iríamos. 2006 a torcida do Inter ia sim pro estádio. Nós sabíamos que nós Mais ia ou ganhar. menos também. Não, 2006, pelo amor de Deus. O Inter teve que virar contra a LDU. Mas sabia que ia virar. Tô te falando como um torcedor, sentido, é. não como conselheiro. Tô falando como torcedor, que nem eu digo. a bola ia entrar. A gente separa sempre o conselheiro da torcida na hora que a gente tá falando do clube. Nesse momento. Cara, eu ia pro Beira-Rio, tava perdendo de 2-0. Não, mas nós vamos virar, calma que nós vamos virar. Esse era o sentimento. A bola ia bater na trave, que nem bateu nas costas do O jogo Klemer, do ele Inter virou saiu. aquele foi Contra o Pumas, Nacional, né? não teve um contra o Nacional. Contra o Nacional, aqui o cara me dá uma Contra o bola pra Nacional, fora. que inclusive o Nacional fez gol anulado e o Inter virou. Aqui foi contra o Nacional. Eu não vi o jogo, mas eu lembro desse... Mas contra o Pumas não foi ou foi em 2007? Não, foi em 2006, que foi o primeiro que eu me lembro, eu acho que foi contra o Nacional. Contra o Nacional. Que o cara me deu uma paulada de fora da área, a bola bateu no travessão, jogo que o bateu nas Michel- costas do Klemer Não, isso e é a contra- bola não, saiu. não. Isso aí foi contra o Libertad lá no Paraguai. Foi É. aqui no Beira-Rio. Não, foi lá. E Lá no aqui contra o Paraguai, Libertad. contra o Libertad. Contra o Libertad, se não me engano, um gol de fora. Tava 0-0 e o Alex Alex de do fora meio de da campo. área Golaço. fez um golaço. É. E aí é aquele sentimento, né? Aquele jogo, eu não lembro assim, eu acho que eu não vi todo o jogo. Até não costumo acompanhar os jogos do Inter, talvez por esse... Gosto de sofrer, eu gosto de ver o meu time, certo? Não tenho essa de ficar secando quando o Inter estava bem. Não vi na segunda divisão, não vi o ano passado. Vocês vão ficar com o Realmente nariz não maior que o acompanhei. meu, hein? Negativo. Não. Negativo. que é? Não, Vocês não, certo. Negativo. Não. Eu não disse que eu não seco. Eu digo que eu não sou aquele secador, que nem o Júlio perguntou se eu já tô com secador. Não. Eu não sou aquele cara que vou deixar de fazer um outro programa se me aparecer, porque o Grêmio vai jogar. Não. Se eu tô em casa, é claro que eu seco. Não tem dúvida. Isso aí eu sou colorado, né? Assim como o parceiro aqui. Mas Agora, não deixo de fazer lá. Maurício. Tem gente que faz isso, né? Mas, Rec, eu lembro um pouco desse jogo e talvez a torcida tivesse realmente esse sentimento. Porque eu me lembro que o Alex pega uma bola assim despretensiosa, ajeita, chutava muito bem, lá de fora da área e faz aquele gol que depois eu acho que foi 2-0, mas fez aquele primeiro gol que abriu, que eu acho que o Inter tinha obrigação, tinha que ganhar, ou não, isso eu não acompanho assim, mas eu acho que tinha que ganhar e aquele gol abriu o caminho. Totalmente diferente de 2010. Eu, em 2010, só acreditei quando nós chegamos na final. Sou sincero para dizer para vocês. Eu não acreditava no time de 2010. Essa é a minha opinião. Desculpa se estou errado. A gente acostumou com os 2006, tinha uma qualidade técnica muito Não, melhor. eu achei que os adversários da Libertadores, pelo time, pelo futebol que o Inter vem apresentando, o Inter não ia. E aí é o que eu falei na final, agora que eu falei que eu acho que o Grêmio é favorito, mas um lance às vezes decide. Cara, nós ganhamos a Libertadores na fumaça em 2010. É. 43 minutos Gol do na Juliano. fumaça, o Juliano entrou e fez aquele gol. E ali nós ganhamos a Libertadores, porque ali nós se classificamos, e aí depois o adversário era fraco, que nós ganhamos as duas. Mas um lance aos 43, que a torcida comemorava, fumaceira, ninguém enxergava nada, o goleiro não deve ter visto aquela bola, eu não sei nem como é que não pararam o jogo, e ali nós fomos campeão da Libertadores. Então, final é sempre E final. ali caiu o Fossati, naquele jogo. Mesmo classificando o Internacional, que logo depois assumiu o Celso O Roth. Internacional tem umas coisas que ninguém vai conseguir decifrar. Mas ali, é que ali já o Mas Inter eu acho que estava foi uma dando os medida doces. correta, né? O Porque- Inter estava dando os doces. O Fossati tinha perdido o Campeonato Gaúcho para o Silas. O Internacional estava entre os últimos colocados do Campeonato Brasileiro. E tinha uma descrença no trabalho do Fossati já. Então, eu acho que não sei se fez o certo. De repente o Fossati até fosse campeão. Porque era uma disputa maior. Mas eu acho que igual o Grêmio agora. Se o Grêmio forçasse a barra, o Grêmio ia ser campeão Campeão do brasileiro. Brasil. O Grêmio era muito melhor que o Corinthians. Se o Grêmio pode ser o melhor da América, ia ser o melhor do Brasil também, né? Sim. Mas, e no Campeonato Gaúcho também, Na verdade. foi um negócio estranho que aconteceu, né? Porque tanto o Inter quanto o Grêmio, mesmo com a extraordinária campanha do Novo Hamburgo, tiveram a chance de se recuperar pelo critério de disputa. Não. O regulamento. O E Grêmio os poupou- dois perderam nos pênaltis. E o Grêmio poupou jogador da Libertadores, coisa que inédita no Inclusive, futebol gaúcho. é. O Grêmio poupou o time num jogo fora da Libertadores para ser campeão gaúcho. O Melo hoje reconheceu que foi uma grande perda para o Internacional, porque o ano que vem o Inter poderia ser octa.
Né? Não, Se o não tem Internacional tudo. E a fosse partir dali criou Então- uma instabilidade, ele disse, né, Rec? Justamente ali no trabalho do Zago ainda. mas aí o Inter podia ter trocado de técnico já, né? Porque um técnico que é sétimo nos pontos corridos do gauchão, entre 12, o Internacional ficou em sétimo. O Internacional classificou ali na Sim. Berlinda. Eu E acho aí- que algumas rodadas até saía da zona de Sim. classificação, já É, estava. É. E ali se via que o Inter estava dando os doces. E ainda se classificou, depois teve dificuldades contra o Caxias, né, até chegar no... A gente não no sabe Novo o que Hamburgo. é o certo e o que é correto, mas eu acho que se com a campanha que o Zago fez no Gauchão, e depois que nem tu falou, nos critérios, tu perdeu uma final pro Novo Hamburgo, jogando não a última partida, mas a primeira partida na tua casa cheia, Com 3 marcadores na meia cancha. tá? Jogando com 3 marcadores. Eu acho que ali dava para fazer uma leitura e dizer, não, desculpa, acho que temos que começar o Campeonato Brasileiro com outro treinador. Né? Até me chamou a atenção, Rec, na entrevista que ele concedeu a tio Roberto Melo, dizendo que eles avaliaram como positivo o trabalho, a contratação do Zago, mas discordavam da metodologia de trabalho dele, né? Então chegaram a um consenso de direção de demitir o Antônio Carlos Zago a partir dali. Mas será que o chão todo, como diz o Rec, numa campanha medíocre que É, foi, mas aí não se- dava para analisar isso antes? É que se cria algumas lendas, por exemplo, que é ruim demitir treinador. Nós não gostamos de demitir treinador. Mas se o Internacional gostasse de demitir treinador, ia demitir quantos por ano? Tem Mas quem disse que o Inter não gosta de Todos demitir? dizem, os dirigentes. Média de 3 por ano. Todos dizem. Pífero, Carvalho, Roberto Melo, Marcelo Medeiros, o Luiz César Soto Moura, o Giovanni, todos disseram nos últimos anos que é ruim demitir treinador, demitindo. Sim. Né? Demitindo. Não, mas aí... Então a aí- escolha aí- é equivocada. aí tem que ver o que eles quiseram dizer. Que tem que demitir porque a fase é ruim, mas que é ruim demitir. Pode ser, porque eu também acho que é ruim. Mas se o cara não tá rendendo, tem que demitir, né? Então, não sei, ó, eu não escutei a entrevista para ver o que era a colocação deles, mas acredito que seja nesse sentido. Que é ruim, mas temos que fazer. Essa história do gauchão realmente é muito estranha, porque hoje, por ter poupado os jogadores, que o Grêmio empatou aquele jogo, se tivesse ganho aquele jogo no Paraguai, que poupou o time, jogou com os reservas, hoje agora a decisão contra o Lanús seria aqui na Arena, porque aqueles 2 pontos fazem a diferença para que o Grêmio pudesse decidir em Porto Alegre. É a diferença que existe hoje. Poupou para jogar o gauchão, eu acho que ali, em um determinado momento, se tocaram que houve o erro. Acho que já houve essa assimilação de que houve um erro. Bom, mas podem ser campeões da Libertadores, mas se tivesse ganho lá, melhor ainda. Sabe que essa história do Grêmio poupar para ganhar o gauchão, eu até entendo. Porque o que seria ruim para o Grêmio esse ano? A única coisa que poderia ser em relação ao adversário. Perder a Copa do Brasil num confronto direto, numa final. O Inter parou no Palmeiras e podia ter passado. Sim. Perder o Campeonato Gaúcho quando o Internacional emendaria o hepta. É. No Brasileiro o Inter não estava. Na Libertadores o Inter não estava. Então, na relação direta com o Internacional, só havia 2 possibilidades de revés. No Campeonato Gaúcho e na Copa do Brasil. Copa do Brasil o Inter parou um pouco antes. E no Gauchão, o Grêmio pensou, disse, bom, pelo menos vamos decidir em Grenal. Né? Vamos passar pelo Novo Hamburgo para decidir num Grenal. Né? Já que o Inter poderia passar pelo Caxias e tal. E a ideia era romper aquela hegemonia do Inter, né? Sim, 7 sim. títulos consecutivos, esse era o grande Mas olha, propósito. uma coisa que eu gosto do presidente do Grêmio é transparência. É. Por vezes parece, tá se expondo um pouquinho, tá valorizando demais esse campeonato aí que não tem relevância, não. Mas, para aí, se o cara diz, é porque ele está passando isso também para o torcedor, também para o jogador, né? Se tu começa a dizer, não, isso aí, vamos deixar assim e tal, acontece. Não, essa atitude, ela tem que ser elogiada. Permanente. Ela tem que ser elogiada. Igual Rec. agora o João Patrício deu uma entrevista, o meu amigo João Patrício, infeliz. Infeliz. Na Rádio Grenal, lá, falou pro Flávio Dalpisol, lá pra turma da tarde, ali, Sim, pro sim. Lacerda, Eu escutei. pro Rogério Belk, Rogério o Ângelo Dalci, o Afonso. Ângelo Afonso. Não pode, né? Não. Pode até pensar, não Não. pode dizer. Não, Eu não escutei pode. ontem. Tu não pode ser. Dizer... Pensar tu pode e Guardar pra si. E guardar pra ti o teu pensamento, pode. Tu não pode assumir uma vice-presidência de um clube do tamanho do Internacional e tu me vai pra uma entrevista de rádio dizer que tu não pensou em ser campeão.
Desculpa, tu tem que pensar ser campeão em futebol de botão. Na briga interna, no baralho dentro do estádio, lá enquanto tá na concentração. Tu jamais pode dizer que tu não quer ser campeão. Tá reduzindo a grandeza do Internacional, né? Não Investimento, existe a isso. infraestrutura. Eu quero torcer e pedir que, pelo amor de Deus, ele tenha sido infeliz e que ele não pense assim. Porque nós temos mais um Eu acho ano que que ele é vice-presidente. Então, eu quero que ele tenha sido infeliz. Tropeçou nas palavras. Ele não pode pensar assim. Eu conheço o João Patrício, é um cara consciente, um cara bom, trabalha muito pelo Internacional. Eu espero que ele tenha sido infeliz nas Internacional ganhou palavras. 2 títulos esse ano. Ganhou a Recopa nos pênaltis do Ipiranga. Meu Deus do céu. E ganhou a Série C aqui do Campeonato Gaúcho. Ah, é verdade. Com o Cobalcini. E com um belo desempenho do Cláudio Vinck, foi um dos artilheiros Não, da pelo equipe, amor inclusive. de Deus. Tá preparado. O Zago ganhou um título e o Cobalcini ganhou Eu vi o Rec elogiando Não, Ah, não, 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 Rec- já. o Rec gosta do Vic Vinck. aí, Não, é que na sabe o que é? rádio essa semana. Sabe o Eu que escuto é? o Rec fora daqui, Eu entendeu? vou te dizer uma coisa. O Internacional contratou, no mínimo, nos últimos anos, 10 laterais direitos iguais ao Vinck. E o Vinck não custou nada. Ou pior. Tava aí. Não, ou pior. Vamos dizer assim, ó, Gilberto, Wellington Silva, tem alguns vários iguais. Alemão com boa vontade. Esse que joga na lateral, o Fabinho. E dá Foi o melhor do ano pra mim. O Fabinho, quando pra esteve rolar jogando outros. improvisado. Quer dizer, então o Inter não sabe contratar lateral. Esse ano foram 7 que jogaram na lateral direita. né? Jogou o Edenilson O Júnior, também. o garoto Júnior. Jogou o Júnior, jogou o Edenilson, Fabinho, jogou o Danilo Silva. Exatamente. Jogou o Alemão, jogou o Cláudio Vinck E o Ceará. e o Ceará. Eu acho. O Inter contratou o Ceará também. Exatamente. E o melhor era o que jogava o ano passado e que depois, no final do ano, O William. entendeu? Esse O William. era um bom, Aliás, Era um William- bom lateral. um bom Era lateral. bom. Aliás, o William já está voltando. Vê só como o jogador de futebol tem que ter consciência que não dá para cuspir para cima. Está voltando? Ele não deu certo lá no Wolfsburg e está voltando por São Paulo. Vê como não dá Pro São Paulo? por São Paulo. Não dá para fazer essa coisa de agora eu vou tomar um dinheiro deles, vou ganhar dinheiro só para mim, vou complicar a vida deles, né? Ou vou agradar meu empresário. Se o cara tá com 26, 27, já está afim de, né, correr mundo e tal, tudo bem. Agora, o jovem, ele tem que saber que pode dar errado. Pode dar errado. O Wallace do Grêmio foi um exemplo. É? Saiu daqui também, jogando em alto nível como volante, nos principais do Brasil, Não jogando na sou mais seleção. Foi pro futebol alemão, ficou no banco de reserva. Sou fã. Satisfeito, inclusive. Sou fã desse jogador. Sim. Completo. Abertamente. Para mim, tomara que não tenha acabado o futebol dele na Alemanha, que tu falou que eu não tenho acompanhado, mas para mim, eu apostava todas as minhas fichas como jogador da seleção Sabe onde é que brasileira. eu vi o Wallace jogar no ápice? A melhor fase do Wallace nem foi naquela Copa do Brasil que o Grêmio ganhou, que o meio-campo do Grêmio era o ponto alto, né? O meio-campo do Grêmio era excelente, né? Tinha Douglas, tinha Maicon em grande forma, tinha o Wallace, né? o Juliano, o o Ramiro. Ramiro. Eu falo Juliano porque depois entrou o Entrou Ramiro, o né? Ramiro. O Ramiro do meio para frente. O Grêmio tinha o Pedro Rocha recompondo, tinha o Luan jogando, tinha Falso 9 ali, o Luan fazendo, que tinha o ajudava muito no Everton meio. como 12º jogador, o Everton. Exatamente. Né? O Marcelo Oliveira quebrando bem o galho, a dupla de zaga se firmando e tal. Mas o Grêmio tinha um outro jogador que me chamava ainda mais atenção do que o Wallace. Pô, me perdi na linha de raciocínio. Eu estava dizendo que o melhor momento do Wallace, tu acha Não que foi na seleção? Não foi aí. Foi na seleção. Seleção. Foi na sem dúvida. seleção. Foi na seleção. Foi na Ele e o seleção. Luan que entraram e mudaram aquela seleção do Micali, né? Tanto que, Completamente. Rec, quando ele voltou, ele teve numa fase terrível. Logo que voltou, ele foi lá embaixo. Depois, Não, foi ele deu muito uma mal recuperada. depois da Copa. Sim, depois Da Olimpíada. nos dois, na semifinal e na final, ele deu uma recuperada. Mas estava muito mal, tanto é que se dizia que o Jailson, quando ele saiu, que o Jailson cumpriu aqui, fez a reposição à altura dele, estava muito bem o Jailson. Eu comentei um jogo, Grêmio e Chapecoense. Se não me engano, foi o primeiro do Jailson. Eu cheguei a dizer, olha, se ele jogar sempre tudo isso, não dá para sentir saudade do Wallace. Eu me lembro de ter dito isso. Mas Porque é um jogador de área a área. É, Só que isso aí agora atrapalha um pouco o Jailson. porque
porque sai muito. O Michel, parece que ele dá o bote na hora certa. Tem uma qualidade de passe fantástica, Michel. Né? Não, eu vejo... Tem um jogo que ele irritou a torcida, quando ele errou pela segunda vez num contra-ataque contra o São Paulo, num jogo de poucas oportunidades, ele tocou direto para a linha lateral, a torcida não aguentou. Quem? E não foi o pior jogo dele. Não. Mas na última coletiva do Renato, ele destacou bem essa diferença entre Jailson e Michel, dizendo que o Jailson é um grande jogador, mas que andou um tempo meio atirado. E o Renato até usou a expressão, tive que dar uma puxada de orelha nele, agora ele entrou nos eixos, e ele comparou que o Michel tem mais qualidade no passe e o Jailson tem mais agilidade, transita mais no meio campo. Eu qualifico assim, o Michel tem bem mais qualidade como jogador. Na bola, o desarme é mais preciso, o Michel. Agora, o Jailson é muito mais intensidade, né? Mas é isso. Ele faz. Mas é que o Jailson, essa ideia de sair e não conseguir fazer levar a bola e passar mal, ele ainda é novo. Então, falta um pouco. Eu acho que essa maturidade ele ainda não tem. Um pouquinho mais adiante ele consegue. Lógico que se nós comparar, mas como é que o outro, o Arthur, entra e consegue? Mas aí é outra história, é outro nível, né? Eu acho o Jailson dá mais intensidade ao meio-campo. Já o outro tem mais qualidade para saída de bola. Por isso que eu acho que esse jogo aqui talvez fosse para o Michel para a bola sair mais certinha. E lá, sim, aí o Jailson. Mas o Renato, pelo visto, vai com o Jailson. Uma coisa que o Renato tem batido bastante, e é verdade, é que o Grêmio joga sempre igual. Verdade. Quer dizer, a peça pode ser um pouquinho melhor, um pouquinho pior. Né? O Fernandinho melhora um pouquinho, porque recompõe, o Everton tem dificuldade, tá? O Fernandinho pela direita atrapalha o Ramiro, bom seria que jogasse o Everton pela esquerda e tal. Mas isso tudo é o seguinte... não tem como jogar com 12, 13. Sim. Né? Então o técnico tem que saber. É um bom problema, né, É um bom problema. O Grêmio tem padrão de jogo e alternam-se as peças. Falamos aqui, o Júlio estava sentado aí no teu lugar e eu estava aqui nessa cadeira, não sei se o Júlio vai lembrar. No dia de Grêmio e Barcelona. Falamos no dia e falamos da volta do Luan no time do Grêmio. Sim. E que o Luan, fora ele ser o grande jogador que ele é, jogador diferenciado, não só no time do Grêmio, mas a nível nacional hoje, tá? Grande jogador. O Luan, não sei se o Júlio vai lembrar que eu falei, o Luan é a peça que tu larga ela no tabuleiro assim, e quando ela bate no tabuleiro, todas as outras peças correm, cada uma, e para exatamente onde ela tem que parar. E ali, esse time do Grêmio é quase imbatível. Quando tu tira o Luan dali, não é a qualidade dele técnica só que falta. O time desacerta. O time desacerta. O D'Alessandro faz isso, né? O D'Alessandro não faz isso, mas não é culpa do D'Alessandro. É que eu ia chegar. Aí não tem um esquema tático. Um time desajustado. Não tem um esquema tático que o Renato criou dessa maneira e que vem dando certo. Mas o time quer fazer isso amanhã, hein? O Inter, se tu tirar o D'Alessandro, tirar o goleiro, botar o goleiro ali, o D'Alessandro aqui, capaz de só a torcida notar a diferença. O Remo vai notar, mas desculpa, eu acho que o Guto não teria notado. Sabe o que eu estou pensando cá com os meus botões em relação ao Internacional? Eu acho que vai dar Roger, pelo andar da carruagem. Acho que sim. Roger, Tinga e Paulo Paixão. Até porque o Roger não tem preparador físico. Certo. Ele tem só o auxiliar técnico. Roberto Ribas. O Roberto Ribas é o auxiliar técnico. Seria o Paulo Paixão para dar um recheio de vestiário, né? E eu acho que dá para encostar bem o Odair nessa comissão técnica, porque o Odair, ele pode ser para o Roger no Internacional, já que o Paixão tem metodologia antiga, mas boa. É a metodologia antiga que serve. O Paixão é um paizão, um cara que sabe trabalhar, sabe orientar os jovens. Ele é o pai do Rogerinho. É didático, né? Ele é o pai do Goulart, lá do João Goulart. Então, eu acho que o Paixão... Esse cara, que é o Rogerinho, que até hoje ajuda o Renato, hein? Quem começa o tic-tac no Grêmio ali, não é o Roger, não é o Renato, é o Rogerinho, primeira parte do treino. E o Rogerinho pegou isso do ensinamento do Roger. O Roger passou isso para o Rogerinho. Então, quando o Rogerinho ia começar o trabalho, ele já sabia o que tinha que fazer. Eu acho que... 30 minutos, vamos encurtar o campo, toque de primeira, vamos diminuir os triângulos, né? Vamos nos proteger, vamos avançar os laterais para abrir na hora certa e o Luan flutuando. Né? Eu acho que tem que encostar o Odair. Auxiliar técnico,
daqueles assim, ó, de primeiríssima qualidade. O trabalho que ele fez na Olimpíada, tanto é que ele é amigo do Neymar e agora, fruto dessa amizade, vai fazer um estágio no Paris Saint-Germain. E ele tem um carinho muito grande do vestiário do grupo, né? Chamam ele de Papito. Papito. O Daír Helman. Isso faz bem para um clube. Sabe o que não faz bem para um clube? É o cara exibido, colorido. Eu não tenho. As pessoas acham que eu tenho alguma coisa contra o Anderson. Eu não tenho. Mas imagina um grupo olhando para o Anderson, entrando todo. Para chegar para treinar, não. Com as mangas as mangas. É, pô, aquele dia eu comentei aquele jogo, a primeira vez que eu olhei pro campo, eu disse, o que é isso aí? Aquilo ali, olha. O que é isso aí? Só na várzea, né? Agora pegaram no pé do D'Alessandro. Eu não tinha notado que o D'Alessandro tem esse cacuete. Ele puxa, isso é normal. É, mas eu acho que aquele dia, contra o Vila Nova, ele estava cansado. Ele deu no começo uns 20 ou 30 minutos de sangue pela causa. O Inter fez o gol e tal, e eles queriam martelar para fazer o segundo. E acho que quando ele começou a cansar, ele começou a puxar aquilo. E começou. Eu acho que aquilo ali tirava um pouco do estresse dele. Eu ia te dizer, tu sabe o que eu Porque vejo? O jeito que ele puxava. Sabe o que eu vejo? O D'Alessandro não precisa ostentar, até porque, não tem grande musculatura. Outra, não é um grande manequim. E nem quer ser. Só se forem as tatuagens. Não, o D'Alessandro não é aquele cara que fica aqui ajeitando o cabelinho, fica aqui mostrando que é bonitão. Eu não vejo isso no D'Alessandro. Agora, o Anderson já daqui a pouco quer. Sim. Né? Sim. Não sei. Mas sobre o posicionamento do D'Alessandro. Todo mundo fala bem do D'Alessandro dentro do vestiário, mas os que estão acima dele, técnico, comissão, os jogadores, vários não gostam dele. Vários não gostam dele. Aí é ruim pro grupo. Porque ele tem uma característica muito imperativa, né, o D'Alessandro, de ser líder, que impõe, que chama o grupo, ninguém fala com a imprensa, e o grupo todo se sujeita à vontade dele. Mas sobre a questão do posicionamento que a gente comentava antes... Não, eu estava falando antes do Anderson, mas vale pro D'Alessandro. O D'Alessandro também. Vale a análise do D'Alessandro. Porque hoje o Daír Helman, quando comandou o treinamento pela manhã, a informação do nosso repórter... Mas a liderança do D'Alessandro, os jogadores aceitam. Sim. E não tem ciúmes. Eu acho que até em algum momento, assim, quando ele brigou com o Fernandão, quando ele brigou com o Dorival, eu acho que ali houve um estresse maior, né? Com o Tite, então, né? Ele com essa maneira dele ser... É difícil. E ele era pior ainda na Europa, né? Ele arruma muita confusão, realmente. Assim, confusão que eu quero dizer, ele arruma algumas encrencas no clube por causa disso. Mas aí eu não sei se eu vou defender ele ou eu vou colocar o que... Mas ele é isso dia e noite sempre. Ele é sanguíneo. Ele não é falso, é o jeito dele, ele é sanguíneo. E tenho certeza, Rec, que ele é um cara que se ele brigar contigo no vestiário com alguma coisa, quando passar, se tu for lá dizer, gringo, vem cá. Ah, claro. Pô, ele tem tamanho para perdoar. eu acho que acaba ali. Ele é esquentado. Entendeu? Esses dias ele queria bater num colega nosso, no repórter lá. Mas às vezes... Bom, mas tem que ter a... Nós também, às vezes, pedimos, né? Eu nem vou entrar muito nesse mérito aí, porque senão vou acabar falando mais do que devo. Me permita rapidinho, Reca, só para eu completar. Eu falava uma coisa é perguntar forte, olhando no olho. Outra coisa é apunhalar o cara pelas costas. Outra coisa é querer tirar o cara para dançar. Ainda mais hoje com essas redes sociais e tal. O cara, todo mundo quer se achar autoridade. Às vezes sem ser autoridade. Lá em Lagoa Vermelha diz assim, lá vem a autoridade. A autoridade tem que ser reconhecida como tal. Agora, querer se balizar e tal, tirando lasquinha, casquinha... E tem, né? Vocês comparavam o posicionamento do Luan com o D'Alessandro? Muito metido, é engraçadinho, que não tem bola para isso. Mas tudo bem, vamos pular essa parte. Hoje o Daír Helman comandou um treino no 4-2-3-1 e o D'Alessandro foi esse homem centralizado, que é a função que o Luan exerce muito bem no Grêmio hoje. Sem ter aquele compromisso de recompor tanto, de voltar para marcar e poder flutuar no meio campo. Mas o Luan corre de campo. Não, o Luan porque ele tem muito vigor, porque ele se movimenta demais. E outra, ele Só que ele não volta tanto para marcar. Ele tá afim. Mas eu acho que o D'Alessandro tem condição de render muito mais se ele for sem compromisso no meio campo do que ele lá atrás, que nem acharam o lugar do D'Alessandro. Sim, mano, depois de velho vai virar zagueiro, o D'Alessandro? Não. Sabe o que é? Se vendeu a ideia de que ele na Argentina, e ele próprio falou sobre isso, ele jogava de frente da sua zaga até a frente da zaga adversária. Mas aí o que eu te falou, mas lá ele jogou quantas partidas? Lá quantas vezes ele aceitou ficar na reserva para entrar durante o jogo? É diferente.
Agora, tu dizer, ele vai jogar 55, 56, 57 partidas esse ano, é muito pro D'Alessandro. Ele já se lesionava quando era mais novo, é muito para ele. Mas eu... Pô, esse ano ele não machucou, hein? Em relação ao posicionamento do D'Alessandro, eu vou insistir aqui, o Rec não acredita. Eu não acompanho realmente o Inter. Mas hoje eu acho que foi no teu programa, na Grenal, ou foi à tarde quando eu vi, dizendo que se o Roger fosse o treinador do Inter, talvez fizesse com ele o mesmo posicionamento do Douglas. Sim. Que era o quê? Que era... Quando o Grêmio estava com a bola, o Luan passava, por isso que o Luan corre muito, o Luan anda muito dentro do campo. O Luan passava e circulava na frente do zagueiro e o Douglas vinha para distribuir. Quando o outro time estava com a bola, eles invertiam. O Douglas subia, fazia aquela primeira marcação e ficava no meio campo. O Grêmio pegava a bola no Douglas, esperava o time passar para distribuir. Então eles faziam... Eu acho que foi, não foi hoje no teu programa, Nós na Grenal, falamos isso. que estava falando, o Roger como acertaria? Arrumaria o lugar do D'Alessandro Sim. nessa E condição. tem uma outra coisa, o Douglas, quantas vezes na conquista do Grêmio e até em outros jogos do ano passado, apareceu fazendo gol de centroavante? Várias vezes. Até no Clássico Grenal. No Grenal, melhor- dentro da pequena área fazendo Justamente gol. por isso. O melhor Quando Douglas... defendia, ele era Sabe falso 9. chutar, sabe colocar, jogador que tem talento. E esse jogador que tem talento tem que privilegiar e vislumbrar a melhor situação para ele, que é o que o Grêmio fez com o Luan, antes tinha feito com o Douglas. Né? E diga-se de passagem, o Grêmio sempre teve bons articuladores nos últimos tempos. Sim. Uns um pouco melhores, outros... Até o Tcheco. O Tcheco era um cara que... Sim. Né? E tinha uma característica não parecida com a do Luan, mas também de flertar para tudo que era Sim. lado. Sim. Só a diferença é que hoje o Inter tem um centroavante de área que é o Leandro Damião. Sim. O Grêmio tinha o Luan como um falso 9, que se movimentava muito Aí para que fazer tá. essa inversão Tem com o Douglas. duas peças que a gente vai pensar a partir de uma entrada do Roger. O Roger gostava no Grêmio de centroavante, mas gostou menos depois. Né? Primeiro Porque ele ajustou. Ele cansou do Bobô. Insistiu com o Bobô, até porque via rádio o Cacalo sempre escalava o Bobô. Então, daqui a pouco, o Cacalo ficou muito tempo com o Roger, ele vociferava no rádio, tem que botar o Bobô, tem que botar o Bobô. O Cacalo tem coisas boas, né? E tem coisas ruins. Ele já contratou uma temporada 11 laterais, na outra contratou 11 centroavantes. Inclusive o Maurício Cartucheira, o capitão reserva do Fluminense, o Silva e tal. Tem coisas boas e contratou o Sebastião Lazzaroni. E foi ele que foi sabatinar. Assim como Deus tem coisas boas e tem coisas ruins. Deus contratou o Joel Santana e ficou encantado com o Joel Santana. Com a pranchetinha. Ambos também cometem os seus pecados. E agora ajudou a derrubar o Internacional para a segunda divisão. Ninguém acerta sempre, ninguém erra sempre. Essa história de, às vezes... Mas estou dizendo, e o centro médio, né? Paixão. O volante, como é que o Roger vai ver o Dourado? Os médio apoiadores. Médio apoiadores. Por quê? Que é a história da Europa, né? Que lá não tem mais. Mas o Roger... Até tem um que outro, né? Mascherano e tal. Eu vejo até o Casimiro hoje no Real Madrid, ele exerce bem essa função. O Roger é um Quando treinador... tem um cara bom, O Roger é um treinador moderno. Eu não sei se ele estudou para isso, mas deve ter estudado. Mas o Roger, eu acho que tem... Em tudo que está acontecendo no Grêmio hoje, o Roger tem um mérito muito grande em cima disso. Sem dúvida. Ele criou esse time do Grêmio, essa maneira de jogar. O Renato deu ajustada, trocou uma peça ou outra. E foi... o Filipão conhece o boleiro. O Filipão entregou para ele um bom grupo de jogadores que ele não fez funcionar, mas pelo menos reuniu uma patota legal. E o Roger... Só 2 exemplos. O Douglas, que ele trouxe e contestado pela torcida, pela imprensa. Sim. E o Wallace, que ele deu a oportunidade de jogar num Grenal, inclusive, né? Pela primeira vez. Não, Marcelo Oliveira, e aí vamos nós. Jeromel, né? Por isso que eu falo que esse time do Grêmio foi montado a 6 mãos. Com o Filipão, com o Roger Machado e o Renato Mas não tem a que dúvida. aprimorou depois. Não tenha dúvida. Um jogador do Grêmio que eu acho que ainda faz falta, está no Grêmio, é o Maicon. Eu acho um excelente jogador. O Maicon eu acho muito bom. A saída de bola do Maicon pena que machuca muito. Mas né? o Maicon estava crescendo esse ano. Sim, estava Sorte muito do Grêmio que ele se lesionou. Porque senão não ia jogar o Arthur. O Arthur. Exato.
O Arthur. Aliás, não sei se não ia jogar, porque o Maicon já estava aceitando a reserva. Mas na primeira vez que ele se lesionou e o longo tempo que ele ficou fora, permitiu que o Arthur jogasse. E a gente conhecesse o Arthur, e nós todos, torcida, imprensa, conselheiros, disséssemos, olha, já dá para ter pelo menos uma dúvida entre o Maicon e o Michel. Né? São aqueles... Entre o Maicon e o Arthur. Assim como o Michel. Né? O Michel aparecia bem. Mas será que é o Jailson, o substituto do Wallace? Né? Então o Grêmio montou uma dupla para ser, que não foi. Jailson e Maicon. Aqui foi Michel e Arthur. São aqueles planos B, desculpa, que dão muito certo. Porque eu sempre falo do Arthur, o Grêmio porque queria trazer o Damián Musto, o argentino do Rosário Central. Não conseguiu, senão não teríamos o Arthur hoje. E não tinha dinheiro para tudo, aí trouxe o Barrios com o dinheiro do Musto. Perfeito. Trouxe o Barrios. E outra coisa, quando o Renato se viu encurralado pela bola que estava jogando o Arthur, o que ele disse para justificar o porquê do capitão Maicon e não o Arthur? O Arthur tem tanta bola que é um crime colocar na do Maicon, tem que jogar mais lá na frente. Depois ele viu que lá na frente quem tinha que ficar era o Ramiro. Quer dizer, por causa do lateral que se soltava, porque o Bruno Cortez era melhor do que o Marcelo Oliveira. Vejam quantas coisas foram se reconstruindo. O domínio também que ele tem do vestiário, de conseguir entre os jogadores. Eu não ouvi, mas o Maicon diziam que o Maicon... O menino tá bem, eu vou esperar. Ele disse no microfone? Sim, Isso, né? isso é da entrevista. Tá, não, mas ele diz no microfone, eu não sei se lá atrás, mas pelo visto, mesmo no vestiário... Ele era o capitão, né? Capitão do time. Mas eu acho que ele ainda tem lugar teria lugar no time. Porque eu acho que ninguém no time... Até nós estamos agora discutindo Michel e Jailson. Eu acho que o Maicon jogaria. Porque o Maicon tem uma saída de bola e ele mas o Michel ele chega muito bem. É peça única o Michel. Mas porque o Michel muito lento se entrar o Maicon hoje. Michel é o Casemiro da seleção, guardadas as devidas proporções. É que o Michel fica um pouco mais, o Maicon sai bastante, o Arthur sai bastante. A gente fala guardadas as devidas proporções, mas sabe como é que o Casemiro saiu do São Paulo, né? Na reserva. E caiu em desgraça na Europa, a ponto de ser um jogador de dizer, isso aí vai voltar pro Brasil. Ia embora. Era uma questão comportamental, né? Diz que ele era muito arrogante, tinha problema de relacionamento. E depois que ele amadureceu e desenvolveu a grande diferença que nós temos debatendo aqui, que nós, no debate que a gente chegou à conclusão, só não colocamos o nome, na verdade, do que está acontecendo, é a categoria de base do Grêmio, né? Se tu pensar que o problema foi que machucou o fulano, aí o Grêmio foi lá na categoria de base, botou o guri resolveu. Aí machucou o fulano, o Grêmio foi lá na categoria de base, botou o guri. E aí tu não sabe, se joga o que tu contratou, que é teu capitão, teu braço direito, ou um guri da base que tu tirou. Mas aí o time ajustado. Não, claro que sim. Vou citar um exemplo do Inter. Claro que sim. Juan entrou bem contra o Figueirense. O Inter estava treinando físico aqui em Porto Alegre e o Guto resolveu mandar uns guris para Florianópolis. Outro que jogou bem naquele jogo, Diego. Por que eles, de uma hora para outra, o Diego bem treinadinho, daqui a pouco dá jogador. O Juan bem treinadinho, daqui a pouco dá jogador. Bota no time do Grêmio o Diego no lugar do Fernandinho, digamos. Vai jogar um pouco menos e tal, daqui a pouco vai crescer, né? Porque a tática do Grêmio, às vezes, supera até a técnica. Porque quantas vezes o Grêmio jogou com 4, 5, 6 mudanças e conseguiu repetir porque tem a performance? De jogo. Claro. Que joga igual. Exato. Não, joga qualquer um que entra. E há tempo, né? Qualquer um que entra consegue fazer aquela função. Porque tu entra, mas tem os outros 9 ali. Sim. Né? Porque o goleiro não vamos contar. Que estão fazendo aquela mesma função, tu vai ser mais um. Em 75, o Internacional foi campeão brasileiro com Valdir e Chico Fraga. Em 79, o Internacional perdeu seus 2 principais jogadores, ou 2 dos seus principais jogadores, porque ele tinha só quase craque, né? Então não tem como dizer. Mauro Galvão era craque, Benítez, goleiro, era craque. Então dizer que eram os 2 principais é complicado. Batista, Falcão e Jair eram no meio campo. Mas aí o Inter tinha perdeu. o Bira, né? Valdomiro, Bira e Mário Sérgio. O Inter perdeu Falcão e Valdomiro. Jogaram Valdir Lima e Chico Espina. E não foi em casa, foi fora de casa. Alguém notou? O Internacional foi lá e tocou 2-0 no Vasco com 2 gols do Chico Espina. Time ajustado, bem treinado. A vinda do Roger, se concretizar,
Eu acredito que é um treinador que pode Tá. ajustar o Internacional, porque vai dar um esquema de jogo. Roger ou Abelão? São duas histórias bem diferentes. O Roger é um treinador novo, tal, chegando, um treinador que eu tenho um receio por ser muito identificado com o Grêmio e tenho medo. Eu sei diferenciar isso, que ele é profissional e eu gostaria da contratação Pô, o dele. Roger é um dos caras mais centrados que tá mas eu tenho medo da reação da torcida, que tu sabe que a torcida pensa muito isso. Começa a não ter resultado. Quanto tempo o Roger... O Abel aguenta tem sem uma resultado? coisa que eu, pessoalmente, eu acho o seguinte. O Abel ganhou o top que tinha que ganhar contra o Internacional, já ganhou. Abel Braga, jamais voltaria a treinar o Internacional. Agora, porque perfeito. tudo que eu ganhar é pequeno perto do que eu ganhei. E se o Inter começar a fazer um discurso Então, bonito de eu não- ganhar eu não um título traria o depois Abel de Braga. 39 anos. Hã? Só para fazer Brasileiro, um paralelo. brasileiro. É que o Tite Ano foi assim passado no veio Corinthians. falava Copa do Brasil, Copa do Brasil, Copa do Brasil e ganhou a Copa do Brasil. O Tite já tinha ganhado o Mundial e a Libertadores com o Corinthians, ficou um tempo fora, voltou e ganhou o Brasileiro de novo. Então conseguiu reconquistar um título. Agora- Né? Importante. Mas aí, Júlio, é aquele negócio. Foi lá e conseguiu reconquistar. Mas se o Abel volta e não consegue ganhar nada, que nem ele ganhou o Mundial e ficou aqui, depois de 6 meses teve que ir embora, foi demitido. Sim. Eu, às vezes, acho que é um desgaste que não precisa, cara. Eu acho que o Abel, ele tem um nome eternizado. Não tô falando do Abel, porque gostaria dele no Inter. É um treinador que é uma das minhas preferências, adoro ele, tá? Mas é sempre aquele risco de tu queimar um ídolo, um cara que fez demais pelo Internacional. Hoje eu vi uma tese, até depois Sabe? podemos analisar depois do intervalo, do Rogério Belk, na Rádio Grenal. Era longa. Sim, quilométrica. Tá ficando pequeno o programa, 5 horas. Parece que vão puxar para 1 agora. Que nem o da manhã também. Ou vão tirar a voz do Brasil fora. Bom, não, da manhã ali só tem jacaré. Pois é. Bom, mas a tese do Rogério Belk, comparação. O Roger, por ter 3 temporadas entre os grandes, ele conhece um universo de X jogadores. O Abelão, por ter 30 anos já de atividades como técnico, Bela tese. é um pouco mais de 30, tem uns 33, 34 o Abelão, porque ele treinou o Inter em 88. Né? 87 foi o seu N, 88 foi o Abelão substituindo o Chiquinho vindo do Santa Cruz. São 30 anos de Inter. E ele treinou o Santa Cruz e treinou alguns pequenos no Rio de Janeiro. O Abelão conhece quantos jogadores? Conhece quantos pais de jogadores, irmãos de jogadores, quantos empresários, quanto tal. Essa é uma tese. A outra, o Inter quer um patrão de vestiário, mais uma tese. E a terceira é a seguinte, não sei quem é que foi que falou, essa eu não me lembro, mas foi também na Grenal. O Abelão é continuismo do grupo que está vencendo ou não é? Porque o Abelão veio com os irmãos Záquia, depois voltou com Asmus, depois voltou com o próprio Záquia, e aí foi. Depois pegou o Fernando Carvalho, depois pegou, né? Então, o Vitório Pífero e tal. O Abelão é o seguinte, ele ainda tem a cara dos dirigentes que ganharam e perderam, e que vocês anseiam ter que mudar. Eu sou fã do Abel. Oxigenar. Sou fã número 1 do Abel. O Abel sempre é um dos primeiros na minha lista para treinar o Vamos falar Internacional. depois do intervalo? E aí falamos das 3 teses. E o Grêmio é o seguinte, né? O Grêmio vai conviver com essa dúvida em tese, né? Porque se prevê que vão jogar o Jailson e o Fernandinho, né? Até pela repetição. Sim. Né? Só se o Renato estiver mostrando, querendo ludibriar o técnico de lá. Pode ser. Né? Daqui a pouco joga o Michel e Everton e o cara lá diz, opa, mudou tudo. E agora, meu Deus? Tanto né? que ele colocou o Michel no lugar do Ramiro no último jogo, né? Surpreendeu no posicionamento, manteve Jailson e Michel juntos. Isso, e alguns gostaram, porque isso pode ser um treino por uma necessidade lá da Argentina. Exatamente. E eu tenho gostado de algumas declarações dos jogadores do Lanús dizendo que conhecem 2 ou 3 jogadores do Grêmio. E o Grêmio, o segredo do Grêmio não são os jogadores. Quando o Luan está mal, o Arthur está bem. Quando o Arthur e o Luan estão mal, o Ramiro e o Fernandinho estão bem. No Equador, o Fernandinho jogou bem. Saiu de lá famoso, os equatorianos babaram por ele lá. Então, já voltamos.
falar da Frigigold antes de chamar os nossos convidados para analisar tantas teses, né? Agora, em termos de panela, não tem titular, reserva, não tem entra A, sai B, não tem sistema de jogo, tem funcionalidade, né? Tu coloca em cima do fogão e sabe que dali vai sair coisa boa, além do glamour, né? Uma panela charmosa, uma panela que dura uma vida inteira, não descasca, o alimento não gruda. Você pode fazer qualquer tipo de alimento que vai ficar espetacular. Está aí a Frigigold, olha como ela desliza sobre o fogão. Olha só o ovo, como fica bonito aí, ó, parelhinho, né? Não gruda nada, dá para colocar 3 nessa frigideira grande aí, ó. E vê só, ali, ó, para virar, não despenca, ainda dá para dar uma toreada ali, ó. Isso, dá uma puxada, para mostrar a catega, né? Olha aí, ó, o bife, ó, hein? A chuleta, e agora essa cebolinha deslizando por cima ali, ó. É um conjunto maravilhoso. Se você só consegue esse ponto na Frigigold e não precisa colocar nada de óleo. Quer dizer, já vem com a água do próprio alimento, né, que redistribui na panela, mas mesmo que não tivesse, o camarão, por exemplo, não tem tanto reabastecimento em si próprio, né? Mas está ali, ó. E agora o peixe, ó. Olha só como ele dora facilmente, ó. Aí, ó, vira, dora, aí vem a cebolinha, vem o pimentão amarelinho, vermelhinho para dar aquele colorido, pimentão verde, né? Aí vem a banana caramelada, flambelada, né? Aí vem uma canelinha por cima. Os catarinenses gostam muito desse tipo de cozinha, né? Olha aí, ó. E aí, né? Fica até o cheirinho, né? Sacanagem essa o odor. hora, E a batata, ó, olha ali, ó. Saber que nesse McDonald's, por exemplo, eles trocam óleo de 15 em 15 dias. Né? Ela apodrece por dentro, aí nem uma gota de óleo. Né? E a pipoca, então, aí, ó, quem duvidava, ali, ó, olha só, né? Na quantidade ideal. E essa aí é a demonstração cabalística de que não gruda. Ali, ó. Vai meter agora um papel toalha. Isso aí é categoria, né? Só quem tem catega pode fazer isso aí. Ó. Né? E tá aí o telefone Os da ouvintes querem que tu cante aqui, Rec. O Nossos quê? telespectadores querem que tu cante a música da panela. Não, tu tá de Fez sacanagem. sucesso no último programa. Tu tá de sacanagem. Cantar sempre não dá, aí espanta a sintonia, né? Mas na próxima eu canto, porque essa aqui, ela encanta. É a Frigigold. Você liga, fica registrado seu número, o pessoal já devolve a ligação e recebe. Amanhã é sábado aí. O Luiz e as Luizetes estão lá esperando a ligação. 4003-4220. Vá ligando. De tudo aquilo que falei, do Roger, com um treino um pouco mais sofisticado. O Abelão também, junto com o Odair, vai comandar um treino muito parecido. Não tem? Odair, Paixão, Abelão tá ótimo. Mais o Tinga ainda. O Tinga é certo que vem. Com o Abelão ou com... É que essa história do Palmeiras, eu tenho alguma dificuldade em achar que ele vai para o Palmeiras. Tem o Cícero Souza lá. E tem o Filipão, né? Na área, saindo da China. Eu aposto muito que o Filipão pode retornar para o Palmeiras. Sim, mas daí o Filipão pega o China. O China. Tinga. Ouvi hoje também que tem algo muito direcionado para o Roger no Flamengo. Que o Rodrigo Caetano gostaria... Ele rejeitou a proposta do Flamengo no ano passado. No início do ano. O Roger... Não no início, no meio do ano. No meio do ano. Porque o Roger, ele mesmo já disse, né? Ele não gostaria de começar um trabalho, entrar num trabalho no meio do ano. Ele gostaria de começar... Sim, daí pega o que tem, né? Se pegar no meio do ano... É o que tem. É o que tem. No início do ano, tu tem aquela condição de escolher, pelo menos alguns. O Flamengo tem não sei quantos jogadores. Talvez, eu não sei se por que Flamengo e Palmeiras, né, os clubes que mais investiram... Quem sabe esse seja o problema. E tem que investir bem, não é investir um monte. Não é só o valor do atleta. Teu colega Del Pisol aposta que o Flamengo vem com um caminhão de dinheiro para tirar o Renato Gaúcho do Grêmio. Ele andou conversando com o presidente do Flamengo. Ele esteve lá pessoalmente, então não é só achismo, né? Ele esteve lá. Ele conversou e viu o encantamento do cara com o Renato. E eu entrevistei o Renato aqui na segunda-feira e na quarta-feira de semana passada reprisei.
O Renato foi convidado oficialmente para treinar o Flamengo, antes do Rueda. E ele disse não e disse para a direção do Grêmio, fui convidado assim, nessas bases. Eu acho que o Renato, ele não é mentiroso. E eu perguntei para ele, pô, mas tu vai ficar morando em hotel, dá a impressão que tu tá sempre com as malas prontas para ir embora para o Rio e tal. E ele disse, não, já estou vendo casa. É que o hotel para mim é uma mão na roda. Sim. Se ele diz uma mão na rueda, daí já seria. Mas se ele ganha Libertadores e imagina se ganhar o Mundial, acredito que seria bom se ele saísse do Grêmio, sem sair por cima, né? Espinosa fez isso. Exatamente. Aí cumpriu a missão dele. Eu acho, sinceramente, falando primeiro do Renato, depois a gente volta no Abel lá que a gente estava falando. Eu acho que o Renato, ganhando ou perdendo, eu acho que o Renato vai fazer o casamento da vida dele. Que é treinar o Flamengo e voltar a morar no Rio de Janeiro, que todo mundo sabe. Eu acho que é desejo. Ele fala isso. Hã? Não é desejo. Cara, quanto a isso, eu vou dizer uma coisa pra ti. Eu vou torcer que o Grêmio não ganhe seus títulos lá, independente que vai ser o treinador ou não. Eu acho que assim, ó, que tem coisas que é muito clara. Mas com alguns dá uma espécie de ganhar, né? O sonho do Renato... Deixa o Renato aqui. O sonho do Renato, já disse que é flamenguista, o sonho dele é treinar o Flamengo. Tá? Isso... Eu até brinquei com ele, Renato Gaúcho ou Renato Carioca? Ele disse, não, é Renato Portaluppi lá e... Renato Gaúcho lá e Renato Portaluppi aqui. E aí, voltar para o Rio de Janeiro e sendo treinador do time que ele diz ser do coração, acredito que ele tenha o mesmo amor pelo Grêmio também, mas que ele diz que o Flamengo é o seu time do coração. Então, cara, eu acho que é um belo casamento. E aquelas leituras todas aí, da situação do Abelão, do Abel, do Roger... O Abel é o que eu falei, eu sou fã incondicional do Abel, porque gosto da pessoa do Abel, gosto do trabalho do Abel e gosto do que o Abel já fez pelo Internacional, tá? Quando eu coloquei que eu não sabia se ele poderia vir, porque de tudo que ele ganhou ele não vai conseguir, não que não possa repetir, mas tudo que ele fizer vai ser menor. O Inter tem que botar também não quer dizer nada, porque ele pode vir ser campeão brasileiro ou ser campeão gaúcho e vai ser uma comemoração igual. Sim. Quanto ao Roger, a gente fala do Roger, mas o Roger criou esse esquema que joga no Grêmio hoje, que está sendo um sucesso no time do Grêmio, mas ao mesmo tempo o Roger não conseguiu fazer o Atlético Mineiro jogar e o time do Atlético Mineiro não é um time desprezível. Não. É um belo time de futebol. E tem jogadores com as características que o Roger precisa. Tinha Rafael Carioca, tinha Elias, tinha depois o Adilson que jogou no, ele que pediu, no Grêmio. Não, o time do Atlético, cara, pra mim é um belo time de futebol. Os laterais são belos laterais. A zaga... Casares equatoriano, muito bom. A zaga com o... Como é que é o Léo Silva. O Léo Silva é um grande zagueiro. Meio campo do Atlético com o Carioca ali. Cara... Não, tem o Felipe Santana na zaga agora também. E o ataque na época era Robinho e... E o Fred, né? E Fred, Mas aí temos que avaliar também que quantos treinadores teve o Atlético Mineiro esse ano e nenhum não jogar. Mas pra mim esse foi o único problema do Roger no Atlético Mineiro. Essa questão do relacionamento com um grupo mais cascudo. Essa falta de estofo, mas ainda autoridade assim, para comandar um vestiário grande. O primeiro grande. colocado na fase de grupos... Ganhou o Mineiro. Ganhou o Campeonato Mineiro. Não, Por isso que eu destaco. Eu fico bem em dúvida hoje se eu queria o Abel Braga ou eu queria o Roger. Sou bem sincero pra vocês. Aliás, você deixar bem claro, qualquer um dos dois, que seja esses dois, eu tô muito contente. Com paixão e tinga, então, já voltamos. O Charlon não está aqui para se defender, mas o que eu recebi de fotos dele na campanha, com chapa 2 no peito, na campanha do presidente Vitório Pífero. Mas ele era, né? Ele hoje, o Charlon tenta... Não, é que nós estávamos falando no intervalo aqui do programa de ontem, que foi quente. O programa foi muito bom, crítico, mas tem que ter o debate. O Inter vai precisar de um grande líder, né? Porque houve o desgaste do Fernando Carvalho, o desgaste do Vitório Pífero, o desgaste de vários dirigentes que compunham aquele Inter grande mais fechado.
Eu acho que ainda um dos líderes do Internacional poderia ser o Giovanni Luigi, mas aí o Giovanni, tentaram desmistificar o Giovanni várias vezes, né? Inclusive com a história do estádio, desautorizando o Giovanni, depois o Giovanni tendo que ir para o pau. Nós temos um problema hoje de diretoria no Internacional, Rec, que as pessoas se apegam a qualquer detalhe, a qualquer coisa, para queimar qualquer dirigente que passou e tal. Existem as pessoas que erraram, existem as pessoas que acertaram, existem os que erraram e acertaram. E aí a gente tem que ver quem acertou mais, quem errou mais, se os erros foram de propósito, se houve, que nem diz nessa última campanha, se houve tudo que está sendo investigado, e aí a gente vai ter que... Agora não adianta, pelo que a gente ouve, que nem se viu, quer dizer que do Internacional do ano passado, desse ano para cá, nunca fez nada, nunca ninguém fez nada pelo Internacional, todos eram ruins, também tem que saber selecionar. Nós tivemos vários diretores, presidentes, que serviram ao Internacional, que trabalharam para o Internacional. Cara, a gente vê campanha hoje na rede social de, tu contratou o fulano de tal, e o tal fulano não deu certo. Aí os caras enchem a rede social da foto daquele cara que contratou o fulano que não deu certo. Quem contratou até hoje que não errou? Só para fazer campanha, não, né? Já voltamos. Atenção, vamos falar agora da prestação de um serviço muito importante. Spot Clean, limpeza e impermeabilização de estofados. Elimine risco de ácaro, fungos e bactérias. Deixe seus estofados de casa, do carro, da empresa limpos e protegidos. Ligue agora, 98439-1567. Os primeiros 10 que ligarem dizendo que viram esse comercial, todos ganham excelente desconto. Spot Clean, limpeza. Vargas, assessoria de trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito, bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa. Ligue 3342-8720, 3342-8720. A Pede Apoio possui mais de 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul, São Paulo, Caxias, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e bem-estar. Acesse o site pedeapoiotudojunto.com.br e faça sua compra online. Só produtos de primeiríssima qualidade. Portovans, oficina mecânica de veículos a diesel multimarcas. Especialidade, injeção eletrônica diesel. Sistema Common Rail. Euro 3, Euro 5. Está curioso? Saiba mais no site portovansdiesel.com.br. O telefone 3371-3842. Você é proprietário de veículos das marcas Hyundai e Kia. Venha conhecer a Auto Coreia Service. Oficina especializada, atendimento rápido, técnicos qualificados, peças originais. Ligue 3019-2986. Em Porto Alegre, na Avenida Dr. Carlos Barbosa, 250, ao lado do Estádio Olímpico. Auto Coreia Service. Você dirige, nós consertamos. Visite o site autocoreaservice.com. Bá Pizzas é show. Atende de domingo a domingo a partir das 18h30. Pode fazer sua deliciosa encomenda agora. 3085-1313, Zona Norte e Zona Sul. Peça também pelo WhatsApp, tanto para a Zona Norte quanto para a Zona Sul. 98013-1969. Hoje é sexta-feira. A melhor telepizzas de Porto Alegre é Bá Pizzas. Confira mais em bapizzas, tudo junto, bapizzas.com. Aceita todos os cartões. Bom apetite para você e toda a família. A boutique de acessórios para o seu celular é na Celular Sul. Amanhã, vou dar uma passada lá e tal, sábado. Capas, películas, fones, carregadores para todos os tipos de marcas. Avenida Cavalhada 2593, Zona Sul de Porto Alegre. Telefone 3095-0101 para arrumar o seu rico celular, né? Que ninguém mais vive sem esse maldito não, bendito aparelho. Bendito aparelho. Tem que saber usar, né? Útil demais, E ensinar as crianças que não fiquem escravas. Mas Que é difícil. Mas tem alguns que viram gênio também, né?
por serem escravos do telefone, viram gênios. Então, às vezes, a gente está dizendo uma coisa, achando que está fazendo um grande favor, está dizendo uma grande bobagem. É? Me permita, Rex, só um pitaco sobre o Roger Machado que nós falávamos antes. Será que não pode ser o técnico do Grêmio também? Para mim, hoje, o Grêmio está bem servido de técnico, né? Mas hoje... dizendo, nessa especulação de que ele possa sair por cima... Mas hoje, para mim, o Roger é o técnico ideal do Internacional, só que tem que ter alguém forte no vestiário. Não digo nem um diretor, um gerente, mas um coordenador técnico. Eu falo até mais, eu vou mais longe. Falaste com ele esses dias, Paulo César Carpegiani, como um coordenador técnico. 2 se ofereceram para ser o conselheiro do Roger Machado. Carpegiani e o Muricy. Abertamente. O Muricy diz, depois da Copa do Mundo, eu tô na área. Muricy é meu sonho de consumo no Internacional. Eu sou fã incondicional do Muricy. Acho que o Internacional, que ganhou em 2006 ali, o Muricy construiu tudo em 2005. Nos levou ao título de 2005, que nos tiraram. E o que ganhou em 2006, mesmo que tenha sido o Abelão, ele, assim como eu falei que o Renato herdou o fruto do Roger, eu acho que o Abel herdou o fruto do Muricy Ramalho. Um abraço ao Muricy Ramalho. Muito bem, o Maurício Lacerda, o Grêmio tem que fazer diferença aqui ou ganhando é o suficiente? Seria interessante fazer a diferença, né? Um score, mas eu acho importante, no início do programa eu ainda coloquei, que ter uma imposição técnica, um domínio grande do jogo, eu acho que dá aos jogadores, tira um pouco da responsabilidade, dá aquela confiança necessária para o jogo de volta. A gente já viu que esse time do Lanús, ele é inferior tecnicamente. E ele só chegou onde chegou por ser um time ajustado. Ele é um time ajustadinho, mas a gente pode ver aqui os zagueiros pesados, lentos. Então, o goleiro é enorme. Isso. Goleiro grande, pegador de pênalti, pelo que se viu aí em decisões. Mas o que eu vejo, ele tem o que joga pelo lado direito, o Acosta é um bom jogador. O centroavante... jogador de seleção. O centroavante é um centroavante que já veterano, mas que sabe jogar. 37 sabe anos. jogar dentro da área. Esse é o Ricardo Oliveira deles, né? Sangue no olho, muita vontade. Então, eu acho que são os jogadores assim que chamam mais atenção. Mas ainda é um time que tu olha, ele é bem estruturado. É um time que também, como o Grêmio, o coletivo dele é bem interessante. Mas eu acho que tecnicamente é inferior. Por isso é que eu vejo que uma imposição, o score é importante o score, mas uma imposição aqui, uma vitória com uma imposição técnica, um domínio do jogo, dá uma confiança para o jogo de lá, onde vai ser mais pegado. Então tem que fazer o score aqui e bom jogo. E para ter essa imposição em casa, como o Lacerda está bem destacando, o Everton para mim é a peça ideal, porque ele é um jogador muito mais vertical do lado esquerdo, tem mais profundidade, é mais agressivo, é bom no drible, justamente para deixar o poderio ofensivo do Grêmio com mais potencial. Fábio. Deixa eu te perguntar uma coisa, Rec. Acho que o Paixão vai estar no Inter, eu acho. É um cutuco. É uma pessoa que me agrada muito. Não sei como é que os caras deixam o Paixão ficar desempregado em Porto Alegre. É uma coisa que me intriga, sabe? Aliás, o Paixão fazia parte daquele período vitorioso do Internacional e ele tem muito, e ele tem muito a ver com isso. Tu acha que os gringos vêm pra cá só pra se defender? Não, eles não sabem jogar só se defendendo. Mas que vão se defender. A primeira contra o River, eles jogaram atrás da linha ali. Não, ali eles apelaram demais, eles ficaram só atrás da linha. Mas eles se soltam. Durante a competição toda foi assim. Eles primeiro sentem. Eu não vi nenhuma partida deles a não ser do Eu acho que eles se achavam inferiores ao River. Em relação ao Grêmio, eles andaram se balaqueando. O River vinha dos 8, né, Rec? Deu medo, deu susto. Eles andaram se balaqueando lá em relação ao Grêmio. Passando pelo River, quem passasse ia ser campeão. Então eu acho que eles pensam que o Grêmio é menos que o River. Não sei, posso estar enganado. E eu achei o time do River bem fraco. River, né? River, a defesa muito fraca. Maurício, obrigado, Fábio. Muito obrigado. Eu fiquei feliz quando passou lá no... O River era o mais fraco. Bom final de semana.